Agora do nosso quadro Segredos do Alambique com Sidney Maschio. Bom, hoje Sidney Maschio vai ensinar como guardar a cachaça em casa e o que acontece com a bebida na garrafa. Oi, Sidney, bom dia para você, tudo bom? Bom dia, Renata. Bom dia para todo mundo do Bem da Terra. Mais uma vez, é uma grande satisfação estar aqui para poder prosear com todo mundo a respeito de cachaça, que é essa nossa bebida paixão nacional, né? Tudo bem, Renata, e você? Tudo jóia, Sidney. Bom, minha primeira questão justamente é fazendo uma relação que a gente costuma comumente fazer aqui entre cachaça e vinho. E armazenar o vinho, a gente sabe que tem todo aquele processo climatizado e tudo mais para manter a temperatura mais ideal. No caso da cachaça, como funciona, né? Também há equipamentos, enfim, há condições mais adequadas para permanecer aí, digamos, uma bebida bastante apreciada aí posteriormente, né? Se guardada correta, do jeito mais ideal possível? Pois é, né, Renata? Eu costumo dizer que a cachaça tem vantagens e grandes vantagens em relação a todas as outras bebidas, né? E no caso, nesse caso especificamente, também é muito mais simples você guardar a cachaça em casa do que guardar vinho, por exemplo. O que o pessoal do vinho fala, entre outras coisas, é, por exemplo, que você tem que guardar a garrafa meio inclinada, de forma a que o líquido tenha contato constante com a rolha, né? Para o vinho poder respirar e tal. No caso da cachaça, não é necessário fazer isso, né? Até porque muitos fabricantes ainda usam esse tipo de tampinha metálica aqui, como se usava antigamente, né? Tipo garrafa de cerveja mesmo, né? Então, e mesmo nas garrafas que têm rolha, esse contato da cachaça com a rolha não tem nenhum efeito sobre a mantença da qualidade da cachaça. Ela continua sendo a mesma, né? Agora, outra coisa que o pessoal do vinho fala, e isso é interessante, é em relação à luminosidade, né? O pessoal costuma dizer que o vinho tem que ser armazenado no local com baixa luminosidade, com temperatura controlada, conforme você falou. No caso da cachaça, a temperatura ambiente não tem nenhuma influência na qualidade da bebida ou na manutenção da qualidade original dessa bebida, né? Mas a gente precisa prestar atenção também em relação à luminosidade do ambiente, né? Por exemplo, você pode ter, num lugar onde tenha bastante sol, bastante luz, você pode ter alguma interferência, sim, na cor da bebida, na cor do líquido em si, mas principalmente na cor do rótulo, na cor original do rótulo, né? E no caso de um colecionador como eu, né, isso fica, é ruim, né? Estraga a sua garrafa. Aqui nesse ambiente, onde eu guardo uma pequena parte da minha coleção de quase 2.000 garrafas de cachaça, a solução que eu arrumei, tem uma parede branca aqui, então reflete muito a luz, sabe, Renata? Então a solução que eu arrumei foi virar o rótulo para dentro, para não descorar o rótulo, né? Mas basicamente é isso. Em relação, por exemplo, também fazendo novamente uma relação com o vinho a gente sabe que quanto mais tempo, até babei aqui falando de vinho, mas assim, quanto mais tempo ele fica, mais saboroso, né? Fica o vinho. No caso da cachaça, também é semelhante ou não interfere a questão do tempo, Sidney? Não interfere, Renata. O que acontece é que quando você põe a cachaça na garrafa e fecha bem essa garrafa, ela deixa de fazer trocas com o ambiente. Então, se ela estiver bem fechada, não vai acontecer nada. Você vai fechar uma garrafa hoje, daqui a 20, 30 anos, ela vai ser a mesma coisa. O que pode acontecer, eventualmente, dependendo do fechamento, né? Ela precisa estar totalmente fechada, totalmente lacrada. O que pode acontecer, se não tiver essa condição, é haver uma pequena evaporação. Por exemplo, pega essa garrafa aqui, né? Que eu engarrafei, é um serviço meio amador de quando eu estava começando a colecionar. Eu botei essa cachaça aqui em janeiro de 1990, né? Então você percebe que ela continua com a cor original, era uma cachaça branca, mas tem uma ligeira evaporação aqui, pouca coisa, né? Essa irmã dela aqui, que foi colocada na garrafa em 1988, né? É uma cachaça amarela, também um nível de evaporação muito pouco, né? Mas a característica da cor da bebida continua sendo amarela e tal, né? Já esses exemplos um pouco mais antigos, por exemplo, essa cachaça aqui, Renata, a referência que eu tenho dela é que ela foi engarrafada
em 1957, né? Ou seja, ela é um ano mais nova que eu, né? Então, você percebe que já tem uma evaporação maior, embora esse sistema de fechamento tenha sido muito eficiente, né? Essa outra irmã dela aqui, que é de 1955, essa é um ano mais velha do que eu, ela tem um problema sério de evaporação. Olha isso, né? Mais de meia garrafa já evaporou, porque deve ter algum tipo de infiltração de ar aqui. Então, houve troca com o meio ambiente e ela acabou evaporando. Mas se ela estiver bem fechadinha, ela continua sendo a mesma coisa, Renata. Pois é, mostrando aqui pra gente esses rótulos, né, de colecionador mesmo, bastante antigo, de 88, de 57. A pergunta que não quer calar, Sidney, qual foi a cachaça mais antiga que você já tomou? Então, Renata, essa é uma história muito interessante, ó. É a irmã dessa aqui, né? Essa garrafa eu comprei há uns 25 anos, mais ou menos, em uma cidade aqui no interior de São Paulo, Paraibuna, né? Uma fazenda colonial. Qualquer dia eu vou contar aqui a história dessa cachaça, que eu já te contei, aliás, né? Então, consta, a informação que eu tive quando eu comprei essa cachaça é de que ela tenha sido engarrafada no começo da década de 60 do século passado. Quando eu tomei essa cachaça, uma garrafa irmã dela, né, do mesmo lote, ela estava na garrafa já há uns 50 anos. Hoje ela tem 60 anos aproximadamente. Ela tinha, quando eu abri a garrafa, ela tinha mais ou menos 50 anos, né? Então, o que aconteceu? Era um líquido muito suave, né? Uma cachaça com uma acidez muito baixa, um teor alcoólico baixo também, descia macio, né? Um líquido bastante agradável. Agora, o interessante é que essa cachaça deveria ser exatamente assim lá em 1960, quando ela foi engarrafada. Por conta disso, não há alterações, né? Porque nesse caso, por exemplo, você repara que não tem praticamente nada de evaporação, né? Dá para a gente ver aqui, olha, que o líquido está quase todo aqui. Não sei se você consegue ver pela lente do meu celular. Mas então a cachaça está totalmente inalterada, Renata. Muito bom. Falando então dessa cachaça mais antiga, né? E trouxe você aqui para nós vários modelos de garrafas. A minha próxima questão é essa, né? Tem alguma garrafa mais especial, mais específica para cada bebida? De repente, para uma aguardente branca, varia com outra questão de tipo de cachaça? Explica para nós a questão da garrafa, Sidney. Então, a garrafa ideal para guardar cachaça é a garrafa branca, porque você pode avaliar algumas características que são fundamentais na cachaça. Por exemplo, né, se ela é cristalina, né, e se ela tem alguma alteração de cor e, sobretudo, se ela tem elementos em suspensão. Quer dizer, você pode ver que essa cachaça aqui, olha, ela tem sim algumas pequenas partículas que estão em suspensão, né? Dentro do líquido. Isso não pode haver, isso está errado. Isso é serviço mal feito, sabe, Renata? Então, você pode avaliar, né, essas questões, por exemplo, a cor da cachaça, nesse caso é uma cachaça branca, mas se você pegar essa cachaça amarela, é importante você avaliar a cor da bebida, né? Ela te dá um referencial muito interessante da qualidade, de envelhecimento. E essa cachaça aqui, você já vê que ela quase não tem nada em suspensão. Então, parece ser um serviço que foi mais bem feito, digamos assim, né, Renata? Então, ideal é a cachaça branca, mas por tradição, ou mesmo por comodidade, muitos fabricantes ainda hoje usam esse tipo de garrafa âmbar, né? Que é a garrafa de cerveja, né? Não favorece essa avaliação, mas tem essa tradição que também algumas marcas, inclusive, tentaram trocar essa garrafa por uma mais moderna e não conseguiram porque o público gostava mais dessa garrafa, né? Vai entender, né, Renata? Pois para manter os valores, a tradição, a cultura, a história, né? Também há que se respeitar e, claro, a gente entende aí todos aqueles que são amantes da bebida, o que de repente é mais viável aí para cada um, né? O que acha mais bacana. Falando um pouquinho sobre o armazenamento em barril de madeira, Sidney, aí a gente pode entender e compreender que sim, ele enaltece aí o sabor, né? O aroma da cachaça? Sim, Renata, aí sim. Por quê? Porque a madeira, ela é porosa, né? Então, ela tem microporos. Então, existe uma troca de gases, uma troca química entre o que tem dentro do tonel e o ambiente externo, né? E essa troca favorece
com que a cachaça absorva as características desta madeira, da madeira onde ela está armazenada, em termos de aroma, né, e de sabor também. Cada madeira com seu aroma, com seu sabor característicos, né? Então a cachaça vai poder absorver isso e ela se enriquece na medida em que ela apresenta essa variabilidade, né? Isso é a grande riqueza da cachaça brasileira. A gente usa hoje mais de 40 madeiras diferentes para envelhecer cachaça. Isso efetivamente valoriza muito a cachaça. Agora, se você tem na sua casa, Renata, um barrilzinho desses de madeira, um corotinho, que o pessoal costuma falar, né, para guardar cachaça e servir para as visitas quando tem almoço e churrasco na sua casa, presta muita atenção no tempo em que a cachaça vai ficar dentro desse corote. Dependendo do tempo de uso dele, se é um corote novo, né, ou dependendo do tipo da madeira, algumas madeiras marcam mais ou marcam menos, a sua cachaça vai eventualmente ela vai ficar muito marcada, com muito gosto, excesso de gosto de madeira, excesso de cor e excesso de aroma. Isso não é o ideal. Você pode até estragar uma cachaça assim, ou ela vai ficar mais amarga, enfim, não vai ter aquela característica desejada, né, que aquela madeira confere. Então, vai acompanhando o envelhecimento dessa cachaça no seu barrilzinho, isso é relativamente rápido. Quando você achar que ela está num ponto bom, tira do barrilzinho e põe numa garrafa, né? E aí você vai ter a preservação dessa característica dentro daquilo que você achou que é gostoso. E o gosto é você que decide, né? Com certeza. E lembrando que o Sidney já falou aqui por diversas vezes que não é também, digamos, esse armazenamento em barril de madeira que traz realmente toda essa especificidade característica que vai melhorar a qualidade da bebida. A bebida já tem que ser boa, né, Sidney, para frisar. Exatamente. O que eu falo sempre, né, Renata? A gente até já falou isso aqui. Um tonel de madeira não conserta uma cachaça ruim, né? Quando você tem uma cachaça mal feita, uma cachaça ácida, uma cachaça feita sem os cuidados que a gente recomenda, que a boa técnica recomenda, quando você põe essa cachaça no tonel de madeira, você vai ter uma cachaça ruim com gosto de madeira, né? E o contrário também é válido, obviamente. Se você tem uma cachaça boa, né? Quando você puser essa cachaça num tonel de madeira, você vai ter uma cachaça boa, com aroma e sabor e cor daquela madeira que você gosta, Renata. Excelente, Sidney. Muito bom o nosso bate-papo de hoje. Obrigada aí pela aula compartilhada aqui com todos os nossos telespectadores e internautas que nos acompanham também online aí pela internet.